Tudo bem, pessoal? Vocês sabiam que os sabores, eles também se ligam às emoções? Sério? Eu não sabia disso não. Na medicina oriental, nós consideramos 5 elementos, que são esses, começando de cima, em sentido horário, temos o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. E cada uma delas é representado por órgão, por vísceras, por um sentimento, por um sabor, por uma cor, uma textura, uma emoção, entre vários outros aspectos. E hoje eu queria passar para vocês quais são as emoções e quais são os sabores que se interligam. A emoção que pertence ao elemento fogo, alguns chamam de alegria, mas eu diria que é uma euforia, porque é uma alegria descompensada, é aquela, sabe quando parece que você caiu no poço da risada, e aí você começa a ficar eufórico, começa a ficar agitado, é aquele tipo de emoção. E o sabor que se interliga à euforia é o amargo. A emoção que se liga ao elemento terra é o excesso de pensamentos, preocupações, pensamentos acelerados, aquela mente que fica extremamente agitada, extremamente preocupada, extremamente ansiosa. E ela se liga, adivinha com que sabor? Com o doce. E é normalmente por isso que quando bate aquela ansiedade, dá aquela vontade desesperada de comer doce. A emoção que se liga ao elemento metal é a tristeza ou a melancolia. É aquela deprê, aquele sentimento de baixa, aquela lentidão, aquela coisa assim que você vai ficando meio melancólico, nostálgico. E é aquela emoção. E ela se interliga com o sabor picante. E aqui não é picante somente de pimenta, mas inclui também algumas verduras que são mais picantes ou mais amargas, como a rúcula, por exemplo. A emoção que se interliga ao elemento água é o medo. E o medo, ele se linka ao sabor salgado. E por último, mas não menos importante, nós temos o elemento madeira, que é representado pela raiva, pela irritação, por aquela irritabilidade mais fácil. E ela é interligada com o sabor azedo. E diante de todas essas informações, nós sabemos que todas as pessoas têm preferências palatais. Ou seja, tem gente que gosta mais de doce, tem gente que gosta mais de salgado, tem gente que gosta mais de azedo, de picante, de amargo. E isso vai de cada pessoa. Mas quando a pessoa sente muito desejo, frequentemente, de comer aquele determinado sabor, é porque provavelmente ela tem um pequeno desequilíbrio, não somente nas emoções, mas também nos órgãos e nas vísceras que ali representam, que de repente eu posso falar sobre isso num outro vídeo. E quando se tem esse desequilíbrio, pode ser sim auxiliado a compensar esse desequilíbrio com o sabor. Só que funciona da seguinte maneira: se você tem vontade de comer doce e você come muito doce, ao invés de você trazer o equilíbrio, você traz ainda mais desequilíbrio, porque tudo em excesso não faz bem. É como se eu tivesse um copo d'água, uma jarra, e jogasse a água da jarra dentro do copo. O que ia acontecer? A água ia bater no fundo do copo, ia voltar e transbordar, e o copo ia continuar vazio. Ou seja, um consumo excessivo daquele sabor, quando você tem um desejo, ele faz com que o sabor bata no fundo do seu corpo, volte tudo e continue vazio. Isso faz com que você sempre tenha aquela vontade de comer. E se fosse utilizado esse sabor com cautela, com bom senso, poderia ajudar realmente a equilibrar o nosso organismo. E quando eu falo sobre, vamos supor, doce, não significa dizer que a gente tem que comer açúcar. Mas existem alimentos que são saudáveis e que podem ser doces, como as frutas, por exemplo, a batata doce, por exemplo. Então existem outras formas mais naturais de atingirmos o equilíbrio. Eu sei que o vídeo de hoje foi uma informação bem diferente, mas eu espero que vocês tenham aproveitado e a gente se vê no próximo vídeo.